Olá, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez com o nosso programa, hoje o Despertar da Consciência. E o nosso tema de hoje é a dependência emocional. Professor Coni. Olá, como vai? Que prazer mais uma vez estarmos reunidos com vocês. Estarmos reunidos em nome de Jesus. Hoje estamos com a novidade do novo painel, de um livro que nós escrevemos, eu e a Deise em parceria, o Despertar da Consciência. Mas ainda iremos dar continuidade no livro que estamos lendo de forma sequencial, As Coisas da Vida e do Espírito, volume 2. E hoje com o capítulo 32, quem devemos realmente ser? Quem nos comanda? Seremos nós mesmos, nossa vontade, o nosso eu? Se nos elogiam, ficamos felizes. Se nos agradecem, sentimos-nos úteis. Se nos depreciam, ficamos zangados. Se nos desprezam, queremos impor-nos. Seremos apenas o resultado do que os outros fazem conosco? As máscaras envernizadas que usamos para parecer caridosos, humildes, altruístas, não enganam apenas o espelho. O Pai Celestial nos renova todos os dias. Jesus nos deixou um legado de amor e sua vida foi pautada no bem. Todos os nossos alimentos passam por uma série de processos antes de chegar à nossa mesa. Para ler esta mensagem, tivemos que aprender a juntar as sílabas, a conhecer cada letra. Precisamos ter disciplina para manter a saúde. Precisamos nos submeter às leis para conviver em sociedade, embora acreditemos na impunidade. Basta um sinal vermelho sem radar eletrônico e sem guarda para atravessarmos. Tomamos remédios tarja preta para emagrecer, comprando-os clandestinamente. Embolsamos o troco a mais. Nossas preces não ultrapassam o telhado e vamos ao templo religioso 2 vezes para satisfações à sociedade. Que nos calemos quando questionados se seguimos a Cristo. Forte, né, Deise? Porque quem devemos realmente ser, e às vezes a gente veste essas séries de máscara, algumas delas citadas aqui, e a gente percebe que a gente não está sozinho. Primeiro, nós temos que conhecer não os outros, temos que conhecer primeiramente a nós mesmos, nos entendermos conosco mesmos, amarmos primeiro a nós, para que possamos ter amor para doar e ter a consciência do que é fazer o bem, do que é agir corretamente. Agir no bem, agir corretamente, fazer o certo, mesmo que o mundo inteiro esteja fazendo errado, porque o certo é certo, mesmo que todos estejam fazendo errado. E o errado é errado, mesmo que ninguém esteja, mesmo que todos estejam fazendo errado, ele continua errado. Então, aquela proposta sempre de acompanhar, de seguir o modelo e guia da humanidade, passa pela a nossa reforma íntima. Para seguirmos Jesus, nós temos que atendê-lo quando ele disse que cada um que vier depois de mim, que pegue a sua cruz e me siga. Ou seja, que a gente possa juntar todos os nossos, uma cruz pesada, todos os nossos sofrimentos, toda a nossa ignorância, porque no caminho nós iremos aprender, deixarmos de ser ignorantes, seguindo o Mestre Jesus. Então, fica a pergunta: quem somos? Quem queremos ser? Quem devemos ser?
E isso faz parte também do nosso programa de hoje. Certo, Deise? Sim, vamos começar, professor, com a primeira pergunta. Vamos lá. Quando nós falamos de dependência emocional, o que exatamente nós estamos falando, professor? Eu fiz um apanhado, eu trouxe aqui um rascunho, um cronograma que eu fiz um apanhado de entendimentos para esse programa da mentora Joana de Ângeles. Então, muitas das vezes eu vou abaixar a vista aqui para ler sobre esse assunto da dependência emocional, mas inicialmente dizemos que a dependência emocional é um padrão de conduta de quem não tem autoestima, autoamor e torna-se dependente do outro, ou por razões que entenda que não consegue agir sozinho, ou que não merece ser amado e não entende que não precisa ser maltratado, então vai criando essa dependência emocional. Você aí em casa deve ter ouvido falar no síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo, fazendo uma analogia, fazendo um paralelo, é de que a vítima de sequestro, ela passa a se apaixonar pelo sequestrador. Ela se perde naquele tempo, naqueles dias no cativeiro e passa a enxergar o sequestrador como sendo a pessoa que irá lhe proporcionar a salvação, que é a pessoa que lhe dá alimento, que lhe mata a sede, que ela depende de tudo por aquela outra criatura, sem perceber que ele está mantendo-a no cativeiro para satisfazer o seu próprio ego, as suas vaidades, os seus interesses materiais, exigindo resgate daquela criatura que está ali, que poderia ser um gato, um cão, uma abelha, um móvel. Ele não tem aquela criatura como uma pessoa, como um ser humano. Só tem como uma moeda de troca. E ela, não. Ela passa a ter dependência emocional. Professor, de onde vem esse medo intenso de ficar sozinho? Que as pessoas relatam muito pra gente o medo da solidão. Tem várias causas. Uma delas, a psicologia, ela aponta que uma delas está no berço, está quando criança. E essa pergunta, ela realmente é abrangente assim, porque não é só sozinho, são em vários fatores. Esse medo de estar sozinho pode ser na infância, quando os pais, em muito tenra idade, colocava a criança até mesmo achando que estaria fazendo bem para ela, para que ela fosse autêntica, já se visse autônoma, colocando ela num cômodo isolado, mantendo ela neste estado de solidão, quer seja desde pequenininha, desde recém-nascido, colocá-la no seu próprio quartinho, sem estar perto do afago da mãe. A mãe só vai ao seu encontro quando ela está chorando ou quando a mãe sabe que é hora de amamentar, que a criança está com fome. Quer dizer, vai rompendo esse laço de relação maternal, paternal, familiar, muito cedo. Então, às vezes, isso pode gerar problemas de insegurança, de estar sozinho. Como outras situações que a pessoa passa por medo pelo fato de estar sozinho. E aí já não precisa ser criança.
depende da construção que foi feito com a sua consciência. Você imagina, por exemplo, uma criança que vai sendo educada, ela entra na adolescência sendo educada, normalmente você vai ser atacada quando estiver sozinho, não fica em nenhum lugar e tal. Vai criando determinado... Não é um medo seguro que nos protege, é um medo que amedronta de tal forma que cria pânico, cria pavor. Não fique nunca sozinho porque vão te agarrar, porque vão te matar, vão isso, vão aquilo. E às vezes nós temos a necessidade, às vezes não é só opção, às vezes nós temos necessidade de estarmos só em algum lugar, até mesmo na segurança do nosso lar. Por exemplo, os pais saem e deixam o adolescente ali de 15, 16 anos sozinho. Mas se ele foi educado desde pequenininho, criando medo, criando traumas e tal, no momento que ele tiver que ficar sozinho, ele entra em desespero, porque tem a dependência de um adulto estar com ele, de alguém estar com ele, senão ele entra em pânico. Professor, existe alguma fase em que o amor vira necessidade de aprovação? Nessa parte da dependência emocional? Existe, e é como nós dissemos, que a pessoa, a autoestima da pessoa, ela mesma não se valoriza, ela não se ama, como está ali na leitura que fizemos ainda há pouco, né? Se a pessoa não se compreende como criatura do Criador, que tem lar afetivo, ela vai se condenando, ela vai se autoculpando que ela não merece ser feliz, que ela não merece ser amada. Se torna dependente do outro. É isso que você quer saber, Deise? É como se o outro tivesse o controle remoto da nossa vida. Mais ou menos isso, mas é a gente que dá esse poder para o outro por conta da falta do amor, de se amar, de ter a capacidade de entender que nós somos únicos e temos que trazer para a gente primeiro a cura para depois curar o outro. Principalmente essa parte do abandono, professor, é isso que a gente vê muito nas terapias, as pessoas hoje com medo de se relacionar, o medo de perder. Às vezes nem começa para não perder, e quando entra fica numa dependência de agradar o outro ao extremo, tipo, entrego para você a minha vida, é isso que eu quis colocar, o controle remoto, né, da vida. Sim, é verdade. Tem essas crenças limitantes, tem essa situação em que a pessoa ela não sabe conviver com ela mesma. Quando Jesus disse, amai ao próximo como a si mesmo, ou seja, é necessário se amar. E a pessoa não se ver se amando, se autoconhecendo, então ela se torna dependente do outro. E isso acaba virando um ciclo vicioso e o outro aproveita da situação. E até de uma imposição, você tem que me amar. Ou seja, sempre esse ordenamento é sobre poder e a outra pessoa fica submisso. E fica submisso por quê? Porque não acredita em si mesmo. Porque a pessoa que ama a si mesmo, que gosta da sua convivência, ela não precisa de mais ninguém. É lógico e evidente que nós todos estamos conectados uns com os outros. Estamos conectados com os invisíveis, os nossos irmãos espirituais invisíveis, bons ou maus. Isso já falamos em vários programas. Mas a pessoa tem a sua individualidade. E quando Jesus disse também, dizei sim ao que for sim e não ao que for não, porque é necessário
saber se expressar, saber dizer, olha, pois não, sim, claro, eu compreendo essa situação, mas não aceito. Ou seja, o outro impôs, ela fala, eu entendo a sua necessidade, eu entendo, eu acho muito legal e tal, só que eu não aceito. Por quê? Primeiro, eu te amo e quero que você seja feliz, mas antes disso, eu preciso me amar. E se eu transgredir essas regras da boa convivência, do bom relacionamento, me ferindo, é só você que será feliz e eu não, ou seja, o que fala mais alto entre nós é o seu egocentrismo, é essa situação egóica. Então, se a pessoa se ama, se a pessoa gosta da sua convivência, é assim que é o início. Porque se o outro falhar, se o outro quiser impor situações que você não aceita, você fala, muito obrigado, eu vou ficar com o meu livro e vou ler, fique lá do seu lado. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Até já.